Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje é domingo, o dia do Senhor, o dia que Ele fez para nós, para nos encontrarmos com Ele e ouvirmos a Sua palavra, podermos descansar em Seu divino coração. Não deixe de ir à missa, não deixe de estar com o Senhor no dia de hoje. Vamos rezar pedindo a graça de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje o Evangelho que o Senhor nos propõe está em Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 10. A palavra nos diz: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este é o segundo domingo do tempo quaresmal. Tradicionalmente a Igreja nos propõe o Evangelho da Transfiguração. Podemos nos perguntar, mas por que, se o Evangelho da Transfiguração parece tão festivo, glorioso, afinal de contas nós vemos nosso Senhor manifestar a sua glória, o seu esplendor, mas precisamos estar atentos para mergulhar na palavra de Deus. Assim como os apóstolos, naquele momento, foram envoltos na glória de Deus, ouviram a voz do Pai, dizendo e apresentando o seu Filho amado. Nós somos chamados hoje a mergulhar nessa palavra, meus irmãos, e a entender algo profundo. Vejamos, Jesus pede aos apóstolos que eles não contem a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Eles não entenderam essa expressão, ressuscitar dos mortos. Pedro queria permanecer ali no Monte Tabor, pois era bom estar na glória, era bom estar naquele momento de bênção e de graça. Mas, meus irmãos, para nós, esse momento de bênção e de graça, ele não é permanente, sem que antes passemos pela cruz. E esse é o grande objetivo da manifestação da glória de Deus diante de seus apóstolos e também na nossa vida. Jesus queria, manifestando a sua glória, preparar os seus apóstolos para a cruz, para a morte, para o Calvário. Para que quando chegasse o momento da dor, o momento da prova, da dificuldade, eles não esquecessem de que Jesus é Deus, Ele é o Filho amado, Ele é o Filho do homem. Meus irmãos, a transfiguração, nesse contexto quaresmal, também pede de nós transfiguração. Aquilo que acontece com o nosso Senhor no Monte Tabor é o que Ele deseja realizar também na minha e na sua vida.
Os santos doutores da igreja usam uma expressão que se chama deificação. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Ou seja, meus irmãos, assim como a palavra de Deus nos diz, precisamos chegar à estatura de Cristo, o homem perfeito. A palavra também que nos diz, ainda não se manifestou em nós aquilo que haveremos de ser, a glória dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, precisamos também de glória em glória, de luta em luta, de cruz em cruz, de calvário em calvário, irmos aos poucos, nos transformando na imagem de Cristo, recebendo e vivendo esta glória de, na cruz, na dor, na prova, nós permanecermos firmes e fiéis. Nós apresentarmos a Deus uma fé inabalável, como na liturgia de hoje nos é apresentado, por meio de São Paulo, na segunda leitura, e também pela grande história de Abraão, nosso pai na fé, na primeira leitura. Deus quer também transfigurar a mim e a você, e esse tempo quaresmal, ele é exatamente para isso. Essa transfiguração, meus irmãos, ela nos prepara para a glória do céu. Por isso, por meio do jejum, por meio da abstinência, das obras de misericórdia, por meio da oração, da mortificação, da nossa vontade, precisamos nos transfigurar, ou seja, nos transformarmos na imagem do Filho amado. Nós também que somos esses filhos amados de Deus, porque nós ouvimos na segunda leitura de hoje, São Paulo dizendo que Deus não poupou o seu Filho para dar em sacrifício por nós. Deus não poupou o seu Filho unigênito para nos alcançar, para nos tirar da morte e assim com ele ressuscitarmos. Mas é necessário, meus irmãos, entendermos que essa transfiguração, essa transformação que Deus deseja realizar nas nossas vidas é como a experiência que Abraão fará na primeira leitura. Abraão, ele, mesmo já tendo dado tudo a Deus, a sua vida, já tendo prestado a sua obediência, quando Deus sela uma aliança com ele, ele abandona tudo, a casa de seu pai, a sua terra, e vai para onde Deus indicar. E mesmo assim, Deus pede o sacrifício de seu Isaque, seu filho amado. E por meio daquela prova, Abraão mostra que, na verdade, mesmo amando o seu filho, mesmo tendo seu filho como a alegria de sua vida e a luz do seu coração, ele ama a Deus, ele é fiel a Deus, ele está de prontidão para fazer a vontade de Deus. Assim também nos apresenta São Paulo na carta aos Romanos, na segunda leitura de hoje. Essa expressão que deve marcar a nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria tudo junto com ele? Aqui está o grande segredo, meus irmãos, da nossa vida. Segredo de ouro que hoje a liturgia nos ensina. Ter Cristo. Quem tem Jesus tem tudo, né? Já nos dizia uma música da nossa igreja. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem o Filho tem todo o amor do Pai. Quem tem o Filho tem a plenitude do Espírito. Quem tem o Filho tem todas as bênçãos e graças necessárias. Quem tem o Filho tem força para vencer a cruz. Quem tem o Filho terá ressurreição na sua vida e na sua casa. Quem possui o Filho possui todo o amor do mundo. Portanto, eis aqui a grande luta quaresmal, termos o Filho em nós, termos Jesus na minha e na sua vida. Que você possa, por meio do jejum, da oração, recolher-se com Jesus e assim ter dele toda a força necessária para, no momento da prova, permanecer fiel. Por isso, ele mostra o seu rosto glorioso aos apóstolos, para que quando chegasse o Calvário, eles entendessem que a única alternativa era permanecerem fiéis. E eu quero dizer isso a você, meu irmão, minha irmã.
Enquanto você estiver sendo provado, quando você estiver passando por alguma dor, quando você estiver passando por alguma situação difícil, não se esqueça que Ele é Deus. Não se esqueça que Ele é Deus. Quando você passar pela prova, e a prova virá, a luta virá, as dores acontecerão, não se esqueça de que Jesus é Senhor da vida, de que Jesus é o Filho amado, e Ele está com você, e Ele luta do seu lado, e Ele não te abandona. Portanto, a única alternativa para nós, em meio à dor, em meio às agitações da nossa vida, é permanecermos fiéis com o Filho. Senhor Jesus, eu te peço neste domingo que a tua graça venha sustentar a todos nós nessa caminhada quaresmal. Eu peço, Senhor Jesus, a tua bênção para os nossos lares. Eu peço, Senhor Jesus, que neste momento todos aqueles que ouvirem essa homilia sejam tocados pela tua palavra, sejam, Senhor Jesus, abastecidos em seu coração com a tua presença que santifica, que fortalece e que nos sustenta na nossa fidelidade de cada dia. Eu te peço, Senhor Jesus, esta graça, a graça da fidelidade, a graça do tudo perder para tudo ganhar. Eu te peço, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor possa tocar em nossos corações, nos dando, Senhor Jesus, esse discernimento, esta sabedoria que passa pela cruz e que vence a morte. Nós somos filhos da cruz. Nós nascemos na cruz. Por isso, Senhor, aqueles que estão passando pela cruz, aqueles que estão passando, Senhor, pela prova, assim como Abraão passou, que o Senhor sustente a decisão, o sim de cada filho e filha muito amado da tua Santa Igreja. Pela intercessão da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.